Good night, grace of peace. Oh, sorry, desculpa. Então assim ainda, gente, o inglês tá me pegando um pouco. Vocês imaginam dois manezinhos, eu e o pastor Rafael, nessa última semana, conversando em inglês com o pessoal. Yes, ok. Foi as palavras que a gente mais falou essa semana. Foi maravilhoso. No final a gente estava falando várias coisas. A gente não sabe se estava certo, mas a gente estava falando, ok? Estava maravilhoso. O bom é que eles ou eram muito gentis e diziam, e faziam o que estava atendendo, ou estavam com pena e dó, né? Assim, misericórdia, Senhor Deus. Ok, vou chegar lá. Mas que alegria a gente poder estar reunidos como comunidade mais uma noite para glorificar o nome do Senhor. Se você está se perguntando o que esse pastor maluco está falando em inglês, é que durante essa semana, eu, o pastor Rafael e o André participamos da conferência Atos 29, e a maior igreja da Atos 29 é a igreja Clear Creek Community de Houston, no Texas. Então, quando tem a conferência global, que aconteceu no Rio de Janeiro, de segunda a quinta-feira, eles trouxeram 130 pessoas da igreja para servirem outras igrejas por meio de treinamentos, workshops, durante quinta, sexta, sábado e domingo. Então, durante esse tempo, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quarta estavam no Rio de Janeiro na conferência, quinta, sexta, sábado e hoje eles estavam nos ajudando aqui com o treinamento. Se você nos segue nas redes sociais, no nosso Instagram, você viu que a gente repostou vários momentos de treinamento que nós tivemos hoje. E hoje pela manhã, o presbítero, da igreja, o Chris Nelson, ok, fez a pregação, e amanhã, se Deus permitir, nos der graça, essa pregação de hoje de manhã já vai estar no nosso canal do YouTube. Então você vai lá, curte, compartilha, segue, ativa o sininho para não perder essa pregação. Dito isso, hoje nós estamos concluindo mais uma série de pregações em nossa igreja. Se você está nos visitando, nós estamos em uma série chamada Do Céu à Terra, Aprendendo a Orar com Jesus, nos textos da oração dominical, a oração do Senhor, ou mais conhecida como a oração do Pai Nosso. Eu não sei você, mas essa série foi uma daquelas séries despretensiosas, sabe? Que começam de maneira bem simples, mas que ao longo de cada exposição vai crescendo, nos confrontando, nos desafiando e nos moldando como discípulo de Jesus. Por isso, hoje nós vamos encerrar e eu quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus 6. E como estamos encerrando essa série, o versículo que vamos ler é o versículo de número 13, a parte B. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte B do versículo. A tradução que nós usamos aqui na nossa igreja é a Nova Almeida Atualizada, ok? Enquanto você procura, se você deseja acompanhar a pregação por meio do Guia da Pregação, que é um documento de perguntas, onde você vai acompanhando o sermão e escrevendo as suas respostas, levante sua mão, que o pessoal da integração vai entregar aí para você, ok? Se você deseja. Mateus capítulo 6, versículo 13b, nos diz assim a palavra do Senhor: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler todos juntos esse texto? 1, 2, 3. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu tinha falado, nessa semana, pastor Rafael e eu e o nosso seminarista André viajamos para a conferência da Atos 29. Essa é a rede no qual a nossa igreja faz parte, como uma igreja associada. Foi um tempo maravilhoso e desde já eu queria agradecer a toda a igreja por investir em nós, pastores da igreja, proporcionando esse tempo tão enriquecedor de aprendizado e comunhão. Mas além de todo o treinamento que tivemos na conferência, com maravilhosas palestras, pregações, show do Projeto Sola, workshop e muita troca de experiência,
o que me chamou a atenção foi o foco do pastor Rafael. Irmãos, estávamos eu, André e pastor Rafael no mesmo quarto. Dava 5 horas da manhã, o despertador dele já tocava. O Rafa se levantava, ia dar uma corrida na praia, fazia 5 séries de burpees, flexões, prancha, corrida estacionária. O homem está focado, ok? O homem está focado. Ele até tentou me levar, mas ele não conseguiu essa façanha, ok? Eu disse para ele que eu só vou correr com ele esse horário se ele for comigo no jiu-jitsu. Ele não quer ir no jiu-jitsu, então também não vou correr com ele. E eu não sei se vocês estão tão focados quanto o nosso pastor, mas me diga uma coisa, você já percebeu como nós nos sentimos depois de uma prática esportiva? Após o esforço, o suor, o cansaço, vem aquela sensação inconfundível. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração se enche de satisfação. Parece que, mesmo com o cansaço, ganhamos algo precioso, tipo saúde, ânimo e muita vitalidade. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque não diferente, assim também deve ser com a oração. Quando nós oramos, é como se nós entrássemos numa batalha espiritual, num esforço com a nossa alma, e às vezes nós saímos dela exaustos. Mas também com os benefícios claros. Saímos da oração entendendo a paz que excede todo entendimento, a renovação da nossa fé e a confiança na vontade de Deus. Mas há um benefício maior, muito maior, que deve marcar o final de toda a nossa oração. A certeza de que tudo que existe, e tudo acontece, e tudo se encerra para a glória de Deus. Assim como depois do exercício físico, nós desfrutamos dos frutos físicos e emocionais, após a oração, nós devemos sair com essa convicção firme de que, Senhor, Tua é a glória, não minha. A Tua vontade é perfeita, não a minha. O Teu nome será exaltado, não o meu. Que hoje, ao meditarmos juntos, nós possamos aprender a terminar as nossas orações como quem termina um exercício físico, conscientes que, acima de tudo, nós devemos estar rendidos à glória de Deus. Agora que eu e você entendemos que a oração é como fosse um exercício espiritual, que exige esforço, entrega e nos traz os benefícios eternos, eu queria meditar com você no encerramento dessa série de pregações da oração do Pai Nosso, no texto que acabamos de ler. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós faremos isso refletido em 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, o reino que revela a glória de Deus. No segundo momento, nós estaremos vendo o poder que sustenta a glória de Deus. E estaremos finalizando num terceiro aspecto fundamental, que é a glória que é eternamente de Deus. O meu desejo é que ao final desse sermão, você consiga entender que a glória de Deus deve ser a certeza final de nossas orações. E que toda a confiança deve descansar na convicção de que Deus reina soberanamente, age poderosamente e será eternamente glorificado. Amém? Se você sair daqui entendendo isso, eu já estou feliz. Que o Espírito Santo nos conduza a orar não apenas com palavras, mas com o coração rendido, transformado e descansando na soberania, no poder e na glória do nosso Deus. Amém? Primeiro aspecto, o reino que revela a glória de Deus. Veja que ao final do versículo 13, inicia, pois Teu é o reino. Eu não sei se você já reparou na sua Bíblia,
que no final do versículo 13, ele está entre colchetes. E vale uma breve explicação sobre isso. Quando o texto aparece entre colchetes, significa que há alguma dúvida sobre se esse trecho fazia parte do texto bíblico original ou se foi inserido depois. Nesse caso, há bons argumentos para ambos os lados. E qualquer um bom comentário bíblico vai tratar dessa questão de forma extensa, caso você queira se aprofundar. Mas, de todo modo, o ensino contido aqui é amplamente atestado em várias outras partes das Escrituras. Portanto, mesmo que esse versículo não estivesse no texto original, sua mensagem permanece absolutamente verdadeira e indispensável. E ela começa com: pois teu é o reino. Quando oramos essa verdade, estamos assim proclamando que Deus é o Rei soberano sobre todas as coisas. O reino de Deus é o seu governo real e absoluto sobre toda a criação. É a manifestação da sua vontade, o estabelecimento da sua justiça, o avanço do seu propósito eterno no mundo. E quando dizemos isso, nós estamos afirmando com todo o nosso ser: o reino não é nosso. Não é dos homens, não é das forças políticas e ideológicas, não é das potências militares. O reino pertence a Deus e mais ninguém. O reino de Deus não se limita a um território geográfico. Não é só Israel que pertence ao reino de Deus, mas é a soberania absoluta de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele governa a história, conduz os acontecimentos e reina sobre as nossas vidas com justiça, amor e perfeição. A glória do reino de Deus está justamente nisso. Deus reina soberanamente. Veja que ele não precisa disputar espaço com ninguém. Ele não está lutando para estabelecer o seu governo. Por quê? Porque ele já reina. A glória do reino é a beleza da sua perfeita justiça. Veja que no reino nós vemos a misericórdia que acolhe pecadores como eu e como você. Vemos que o reino de Deus nós podemos com os nossos olhos contemplar uma fidelidade que jamais falha. Nós podemos ver a santidade que purifica e transforma pecadores. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é só cheeseburger e Coca-Cola, não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E isso nós já podemos contemplar aqui, o reino de Deus. Essas são expressões visíveis da glória do reino. Porque onde o reino de Deus chega, vidas são transformadas. Aonde o reino de Deus chega, relacionamentos são restaurados. Aonde o reino de Deus chega, comunidades são impactadas. Então dizer, teu é o reino, é um ato de rendição. Quando oramos assim, nós reconhecemos: Deus, a minha vida não está nas minhas mãos, mas está nas tuas mãos. Você entende que quando nós temos esse tipo de entendimento, isso é uma verdade que nos liberta? Porque o peso de controlar tudo não é mais nosso. Nós descansamos porque sabemos que o Rei perfeito que controla todas as coisas está no seu alto sublime trono, instaurando o seu reino, transformando vidas e conduzindo a história do seu povo, e isso nos dá descanso, tira o controle das nossas mãos. Mas sejamos sinceros, eu e você, só para nós que estamos aqui essa noite, porque quem vem de manhã não vai estar ouvindo isso, só no YouTube depois. Sejamos sinceros. Quantas vezes eu e você oramos, mas saímos do quarto querendo continuar no controle das coisas? Quantas vezes nós pedimos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas no fundo, bem lá no fundo,
como diz o pastor Rafael, de pertinho, lá do fundo, nós queremos que Deus cumpra a nossa vontade. Entenda que a maneira como nós percebemos o reino de Deus molda profundamente a maneira que nós vivemos. Se o reino de Deus é glorioso, e ele é, então nós devemos nos curvar diante desse rei com reverência, alegria e confiança. Mas muitas vezes nós dizemos com os lábios que teu é o reino, mas as nossas atitudes vivemos como se o reino fosse nosso. Construímos nossos pequenos reinos, o reino da nossa segurança pessoal, o reino da nossa carreira profissional, o reino da nossa reputação, o reino das nossas preferências. E quando esses reinos são ameaçados, nós sentimos ansiosos, frustrados e desanimados. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga que está aqui essa noite, a minha aplicação para você é: não concorra com o reino de Deus. Não construa o seu próprio reino baseado nas suas convicções, desejos ou preferências. Você não precisa e não deve fazer isso. Você já é um discípulo de Jesus, você entende? Você já pertence ao reino de Deus. E esse reino é infinitamente mais seguro, mais glorioso, mais eterno do que qualquer coisa que você possa tentar construir com suas próprias forças. Nós precisamos ser confrontados em amor e lembrar que nós não somos os reis e rainhas. Não somos senhores e reis de nossas famílias, nem dos nossos negócios, nem dos nossos sonhos. E se queremos viver para a glória de Deus verdadeiramente, precisamos entregar de fato o trono da nossa vida a Deus. E como discípulos, devemos viver conforme as regras do reino dele, conforme ele instituiu para nós, conforme a sua vontade para nós. O desafio é: como fazer isso? Devemos fazer isso em oração diária, dizendo: Senhor, reina sobre a minha casa. Devemos orar diariamente dizendo: Senhor, reina sobre a minha profissão. Devemos orar diariamente dizendo: Senhor, reina sobre as minhas emoções. Alinha o meu coração, realinha os meus desejos, as minhas vontades. Devemos fazer isso em submissão prática, obedecendo a sua palavra, mesmo quando for difícil obedecer, em confiança plena, aceitando que até os sofrimentos são parte do reino que revela a sua glória. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós experimentamos a beleza de um reino que não pode ser abalado, um reino que não pode ser destruído, um reino que não pode ser enfraquecido. E aí, nesse momento, nós entendemos que não existe alguma paz no mundo que pode oferecer o que o reino de Deus e a sua glória podem nos dar. Então não construa o seu próprio reino, viva o reino de Deus, porque nada do que você for construir é belo e perfeito como o reino de Deus. Amém? Seguimos então para o segundo aspecto, o poder que sustenta a glória de Deus. Quando nós oramos, teu é o poder, nós estamos reconhecendo que todo poder pertence exclusivamente a Deus. Entenda que o poder de Deus não é simplesmente uma força bruta, como se fosse uma energia impessoal,
mas é a capacidade gloriosa e soberana que Deus tem de realizar tudo conforme o conselho da sua própria vontade. E se o reino pertence a Deus, é porque Ele tem poder para sustentá-lo. Não estamos falando de um governante fraco, inseguro ou indeciso. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sustentador da vida, o juiz de toda a humanidade. É dele que nós estamos falando. O poder de Deus não está à disposição dos nossos caprichos, mas Ele exerce para o cumprimento perfeito do seu propósito, que é revelar a sua glória. E vamos lá, quantas das vezes dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus que Ele atenda não às nossas necessidades, mas sim os nossos desejos? Quantas vezes nós já dobramos os nossos joelhos e tivemos a cara lavada de chegar diante do trono de Deus e pedir que Ele realizasse os nossos caprichos? Quantas vezes nós chegamos diante do trono de Deus, eu e você, com boas palavras, com bons argumentos, tentando convencer a Deus de que eu seria muito mais feliz se Ele me desse aquilo que eu quero que Ele me dê, e não segundo a sua vontade e o seu propósito. Acho que só fui eu, mais ninguém foi comigo. Veja que a glória de Deus, ela não está separada desse seu poder. Antes, o poder de Deus é um dos aspectos mais gloriosos do seu ser. A sua glória não é uma beleza vazia, mas é cheia de poder. Deus manifesta a sua glória justamente através das suas obras poderosas. Veja que cada intervenção da história, cada criação, cada resposta de oração, cada milagre, cada salvação, tudo isso é a glória de Deus sendo revelada através do seu poder. Lembre-se do que Jesus disse quando ressuscitou a Lázaro, João capítulo 11, versículo 40, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. E o que Maria e Marta viram? O poder de Deus ressuscitando o morto. E essa manifestação de poder revelou a glória do Pai. Por isso dizemos, o poder de Deus sustenta a sua glória, pois a sua glória não é apenas quem Ele é, mas também o que Ele faz. Então, quando eu e você oramos, Teu é o poder, nós estamos nos rendendo à suficiência de Deus. Nós não oramos porque somos fortes, ao contrário, nós só oramos porque somos fracos. Oramos porque sabemos que só o poder de Deus pode transformar os nossos corações endurecidos. Nós oramos porque sabemos que somente Deus pode curar feridas profundas da nossa alma. Nós oramos porque sabemos que só o poder de Deus pode restaurar vidas quebradas. Nem eu e nem você temos esse poder. Então é por isso que oramos. Não oramos porque somos melhores do que os outros. É totalmente ao contrário. Oramos porque reconhecemos quem somos. Pobre, cego, nu. Estávamos no lamaçal do pecado, no charco de lodo, vivendo uma vida de pecado. Mas o Senhor, na sua infinita graça, nos resgatou das trevas, nos transplantou das trevas para a sua verdadeira luz. Abriu os nossos olhos e os nossos olhos viram quem na verdade nós somos. E nós somos bem ruinzinho. Se o nosso coração fosse escancarado agora, amanhã a gente já tinha mudado de estado. A gente não estaria mais aqui. Porque lá no fundo, se Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos santificar, irmãos,
o pior vai vir à tona. Mas vejam, nós oramos a Deus porque Ele abriu os nossos olhos e agora nós vimos quem somos, mas também vimos quem verdadeiramente Deus é. E ali está a nossa esperança, no poder transformador do Espírito Santo, que nos transformou e nos santifica. Agora nós temos esperança. E nós precisamos dessa convicção, porque às vezes nós oramos e parece que nada acontece. Oramos por anos pela conversão de alguém que nós amamos, alguém próximo, e o céu parece que está em silêncio. Oramos por cura e parece que a nossa saúde, ou a saúde de quem nós oramos, parece que se debilita mais. Oramos por direção e ficamos aflitos e ansiosos porque os nossos olhos não conseguem ver a poderosa mão da providência de Deus guiando a nossa história, e parece que o céu se cala. Mas, irmãos, o poder de Deus não está adormecido. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter. O poder de Deus não está parado, não está escondido, não está adormecido. Ele nunca perdeu o controle da história. Ele nunca se atrasa. Descanse nessa convicção e esperança. E a minha aplicação para você nesse ponto, e eu quero dizer com muito amor e sinceridade: não entre em uma queda de braço com Deus. Não tente usar a sua força para conquistar na marra aquilo que você quer. Não viva como quem precisa provar o seu valor para Deus e para os outros. Você não precisa vencer pelo seu próprio poder, porque o poder já é dele. Lembre-se, teu é o poder pertence a Deus. Então pare de lutar contra Deus. O nosso problema é que muitas das vezes nós confiamos mais na nossa força do que no poder de Deus. Nós queremos mudar a nossa família no grito, ao invés de joelho. Nós queremos vencer o pecado na força do nosso braço, ao invés de depender do poder do Espírito que nos santifica. Nós queremos crescer na vida profissional confiando simplesmente em network, estratégias, mas negligenciamos a oração diante de Deus. E o que devemos fazer diante disso? Devemos nos colocar em oração diante de Deus, reconhecendo: Senhor, o poder é teu e não meu. E quando fizemos essa oração, o nosso ego é alfinetado, porque nós devemos abandonar o orgulho e buscar ajuda espiritual como estivermos fracos. Nós devemos confiar em Deus, entendendo que Ele está agindo mesmo quando nós não estamos vendo resultados imediatos. E quando eu e você, em oração, reconhecemos que o poder é dele, meus irmãos, que descanso é para a nossa alma. Nós não precisamos mais nos angustiar de tentar colocar tudo pelo nosso controle, tentando controlar tudo. Lembre-se disso. O maior esforço que você pode fazer sequer é uma fagulha diante do poder de Deus. Então não entre em uma queda de braço contra Deus. Primeiro, que você vai perder. E segundo, que você vai viver uma vida frustrada, angustiada e ansiosa. Mas o Senhor te chama essa noite a orar. Teu é o poder. Confie que o nosso Pai que está nos céus, que nos chama de filho, cuida de nós, tem todo o poder. E Ele vai realizar aquilo que for bom,
perfeito e agradável segundo a sua vontade. Então descanse nessa verdade. O poder pertence a Deus. Vamos então para a nossa última afirmação dessa oração. A glória que é eternamente de Deus. A glória para sempre. Amém. Aqui está o clímax da nossa oração. A glória dele não é nossa, nunca foi e nunca será. Aqui está o fim de todas as coisas. Deus ser glorificado. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que acontece na história, tudo que Deus faz é para a glória do seu poderoso nome. Como Paulo afirma novamente em Romanos capítulo 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja que quando ao final da oração nós confessamos, tua é a glória, nós estamos realizando um ato profundo de adoração. Estamos dizendo, Senhor, não é para a minha glória, mas para a tua. Não é sobre o meu nome, mas é sobre o teu nome. Não é sobre a minha vontade ser feita, mas é sobre a tua ser exaltada. E veja que essa confissão nos coloca no nosso devido lugar. Não como centro da história, como muitos pregadores dizem, você é o centro do coração de Deus, isso é uma mentira. Mas como servos que vivem para refletir a glória de Deus. Veja, é por isso que Jesus nos ensinou a começar a oração pedindo, santificado seja teu nome. E terminá-la dizendo, tua é a glória. Porque a oração é esse movimento completo da nossa necessidade até a adoração, da nossa dependência até a nossa rendição. Você consegue ver que nós vivemos em uma sociedade que busca incessantemente glória pessoal? Parece que a nossa identidade está em quantos likes eu consigo em uma foto. O quanto de status eu tenho entre as pessoas, o quanto que eu sou reconhecido por terceiros, o quanto eu sou famoso ou famosa. Mas o Evangelho nos ensina e nos confronta e nos chama a inverter esse caminho. Orar dessa maneira, dizendo, Senhor, tu é a glória, é confessar, Senhor, a minha vida não existe para que o meu nome seja exaltado, mas para que o teu nome seja glorificado. E essa não é uma glória passageira, ela é uma glória eterna. E nada, nem ninguém pode ofuscar ou diminuir a glória de Deus. Irmãos, pensem comigo. Um dia, todas as coisas passarão. Nossas carreiras passarão. Os títulos que nós ganhamos passarão. As redes sociais passarão. Tudo vai cair no esquecimento. Mas a glória de Deus permanecerá para sempre. A pergunta é, nós estamos vivendo para a glória de Deus ou para a glória de nós mesmos? Estamos mais preocupados com a nossa reputação ou com o nome de Cristo? Estamos ensinando os nossos filhos a buscarem um sucesso a todo custo ou glorificarem a Deus pelos seus dons, habilidades e vocações? Nós estamos servindo aqui na comunidade, na nossa igreja, Igreja Nova Cidade, para nós sermos reconhecidos, para aparecermos no Instagram da igreja, ou para que Cristo seja exaltado e conhecido por todos que entram dentro do nosso ambiente? E a gente nunca pode esquecer isso. Deus sempre
será glorificado. Deus sempre foi glorificado. E é essencial que a gente entenda isso, que Deus sempre foi glorificado. Porque desde a eternidade passada, antes de todas as coisas serem criadas, Deus já vivia perfeitamente glorificado na comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus sempre será glorificado, eternamente, para todos sempre, quando toda a criação reconhecer a sua majestade. Apocalipse 5, capítulo 13, o apóstolo João viu essa cena no Apocalipse quando disse: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Esta é a certeza de que deve encher o nosso coração sempre que oramos. Deus foi glorificado desde sempre. Deus será glorificado eternamente. E é por isso que a glória de Deus deve ser o sentimento final das nossas orações. Devemos orar com a confiança e a alegria de que, no fim de tudo, no fim de todas as coisas, o objetivo principal é Deus ser glorificado. E isso é mais importante. Isso é mais importante que a sua carreira. Isso é mais importante que a sua família. Isso é mais importante que os seus filhos. Isso é mais importante do que o seu status. Isso é mais importante do que tudo que há aqui na terra. Que Deus seja glorificado. E essa certeza deve moldar as nossas orações. Nós não oramos apenas para sermos abençoados. Nós não oramos apenas para ver mudanças em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Nós oramos para que no final tudo aponte para a glória de Deus. Como fazer isso? Não busque glória para si. Não viva a sua vida tentando buscar reconhecimento, fama, sucesso, aplausos a todo custo. Você entende que o nosso coração naturalmente quer ser exaltado? Quem não gosta de ser elogiado aqui? Quem não gosta de ser reconhecido aqui? Quem não gosta de ter uma publicação alcançando milhões e milhões de seguidores? Mas como discípulos de Jesus, nós temos que tratar o nosso coração igual um cavalo, botar um freio na boca dele e tomar o controle e fazer ele entender de que o discípulo de Jesus deve aprender a orar e a viver de modo diferente, dizendo: tua é a glória. Você não vai buscar meu coração, glória para si. Isso significa o quê? Que a vida deve apontar para Deus, e não para você. Que as nossas conquistas devem exaltar a Deus, não o nosso nome. E que até mesmo as nossas fragilidades devem refletir a graça misericordiosa e o poder de Deus. Então, meus irmãos, não construa uma vida para a sua própria glória, porque provavelmente essa vida será vazia, frágil, e no final será consumida pelo esquecimento. Mas construa a sua vida para a glória de Deus, porque a glória de Deus vai nos dar a possibilidade de viver uma vida eterna, cheia de sentido, que glorifica o nome do Senhor agora e para sempre. Então, antes de cada decisão que você vai tomar, a partir de amanhã, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou a mim? Sirva, ame, trabalhe e viva com o propósito central de glorificar a Cristo. Lembre-se que a glória de Deus é o fim de todas as coisas e deve ser também o fim da nossa vida e das nossas orações. E é por isso que a nossa oração termina com essas palavras tão poderosas: a glória para sempre, amém. Quando falamos amém, nós estamos dizendo que assim seja. Não como apenas como alguém que deseja, mas como alguém que confirma: sim, Deus reina, sim, Ele tem todo o poder, sim, a glória é dele para sempre.
Lembre-se, o reino é dele. Por isso, entregue o controle a ele. O poder é dele. Por isso, descanse na sua suficiência. A glória é dele. Por isso, viva para que Deus seja glorificado, conhecido e exaltado acima de tudo. Que ao terminar cada oração sua, cada dia, cada desafio, eu e você podemos dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos se colocar de pé? Nós precisamos permitir que essa verdade que nós lemos hoje, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, penetre o nosso coração verdadeiramente. Nós não estamos apenas repetindo palavras bonitas, não estamos encerrando simplesmente uma oração, nós estamos confessando a realidade mais grandiosa, mais transformadora e mais gloriosa de todas. Cristo é a evidência viva e o cumprimento perfeito dessa oração. Ele não nos ensinou somente a orar apenas com palavras, ele nos ensinou a orar com a sua própria vida, com a sua própria morte, com a sua ressurreição e com a sua glória eterna. O reino de Deus, veja que Cristo veio como o rei prometido, o filho de Davi, aquele que rasgou os céus e desceu à terra, que caminhou entre nós, que tocou os leprosos, que acolheu os marginalizados, que perdoou os pecadores e que com autoridade anunciou: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele apenas não proclamou o reino, ele trouxe o próprio reino. E na cruz, Cristo venceu os inimigos do reino. Ele esmagou o poder do pecado, ele desarmou as forças das trevas, despojou o inferno da sua acusação e com a sua ressurreição gloriosa ele declarou vitorioso, eterno o reino de Deus. Hoje o trono está ocupado. O rei reina soberano. O poder é de Deus. E esse poder se revelou não de forma fria e distante, mas se revelou no próprio Cristo. Como Paulo proclamou com ousadia em 1 Coríntios, capítulo 1 e 24, diz: Cristo é o poder de Deus. Esse poder brilhou em cada milagre, em cada cura, em cada palavra com autoridade, em cada pregação dele, em cada ensinamento. Mas esse poder encontrou sua expressão mais gloriosa, onde o mundo viu apenas fraqueza, na cruz. Como está escrito, ele foi crucificado por fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. O poder glorioso de Deus se escondeu na fraqueza aos olhos humanos, aparentemente de um homem simples, pregado na cruz. Mas foi ali que Cristo mostrou o poder de Deus, e foi ali que ele triunfou. Na ressurreição, esse poder irrompeu vitorioso, exaltando Jesus acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. A glória de Deus. Como o autor de Hebreus afirmou de forma brilhante, de forma bela, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo viveu para glorificar o Pai.
Cristo morreu para glorificar o Pai. Cristo ressuscitou para glorificar o Pai. Na cruz, quando o peso do pecado inteiro caiu sobre os seus ombros, Ele orou: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai responde: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Cristo é a resposta perfeita da nossa oração. Ele é o reino que vem, o poder que salva e a glória que brilha. Por isso eu e você essa noite devemos abrir o nosso coração, render verdadeiramente as nossas vidas e nos lançarmos aos pés de Cristo, reconhecendo com fé e com lágrimas que Cristo é suficiente, que não precisamos de mais nada, que Cristo é glorioso, pois Ele é tudo para nós. Confie em Cristo como seu Rei, dependa do poder dEle, viva para a sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o teu nome, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Senhor, diante do Senhor, que se assenta do alto, sublime, majestoso e grandioso trono, o Senhor, a qual, por meio do seu Filho amado, já trouxe o verdadeiro reino a nós, e aqui agora nós já podemos viver de acordo com o reino que o Senhor nos prometeu por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda no poder do teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos para que a gente possa sondar o nosso coração enganoso, entendendo, Senhor, que nós não devemos construir reinos para nós, porque nós já somos participantes do único e verdadeiro reino, o reino do teu Filho amado Jesus Cristo. Não foi pelos nossos méritos, mas foi pela tua graça que nos amou na eternidade e nos fez moradores desse reino, discípulos do teu Filho amado Jesus Cristo. E sabemos que o Senhor governa e sustenta todo esse reino pelo teu poder. E a tua glória é revelada por meio desse poder que sustenta tudo e sustenta todos. Nada está fora do teu controle. Ah, Senhor, que no final os nossos olhos, nossa vida, tudo possam, Senhor Deus, contemplar e proclamar a tua glória. Senhor, nos ajuda a ter uma vida, Senhor, não construída nos nossos desejos do nosso coração. Nos dê sabedoria, clareza, nos dê discernimento, Pai. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a viver uma vida que glorifique o teu nome. Porque para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor Deus? Para onde iremos, se só o Senhor é quem nos sustenta? Para onde iremos, se só o Senhor é digno de ser adorado e glorificado? Ah, Senhor, nos ajuda a viver uma vida que seja para a tua glória. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida se lambuzando do pecado, Senhor Deus. Livra, Senhor, guarda os nossos passos. Ah, Senhor, mas se cairmos e tropeçarmos, não nos deixe que o nosso coração seja endurecido, Senhor, mas que ao pedirmos perdão, reconhecemos, Pai, que só o Senhor pode nos perdoar, e o teu perdão glorifica o teu ser, mostra o teu amor e a tua misericórdia, e mais uma vez o teu nome é glorificado, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda porque precisamos, Senhor. Nos ensina a orar, Pai, nos ajuda a orar. Que essa série, Senhor, alcance o objetivo de nos ajudar a verdadeiramente ter uma devoção, Senhor Deus, uma verdadeira adoração que te adore em espírito e verdade, reconhecendo quem tu és, sabendo que o Senhor é sustentador, que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia, que é pelo poder do teu Espírito Santo que nós perdoamos pessoas, porque entendemos que fomos perdoados.
É no teu poder, Senhor Deus, e no teu cuidado que sabemos que podemos orar pedindo: Senhor, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.